Sobrenatural. Capítulo 17. Um casamento esperançoso. 1934 a 1935. William Mario Branagh casou-se com Amélia Hope Brumbacher numa sexta-feira, dia 22 de junho de 1934. Billy tinha 25 anos de idade e Hope tinha quase 21. Eles alugaram uma pequena casa na Rua Grand, 434, próximo ao Tabernáculo Branagh. A casa tinha apenas 2 cômodos. De um lado, eles usavam para ambos, sala de estar e quarto. E o outro lado era a cozinha. Não havia água encanada na casa. Hope tinha que carregar a água de uma torneira pública a uma quadra de distância. Tudo aquilo não era muito de uma casa, mas $4 por mês era tudo que eles podiam pagar. Os recém-casados estavam começando a vida juntos, com poucos bens materiais. Bill possuía um sofá de couro usado e seu automóvel Ford. A mãe de Bill deu-lhe uma pequena armação de cama. Alguém deu a eles uma velha cama de dobrar. No ferro velho, Billy comprou um fogão usado por 75 centavos e pagou $1,25 para colocar novas grades nele. Hope foi trabalhar na fábrica de camisas, Fine, para ajudar a comprar mais algumas mobílias. Logo, eles tinham economizado dinheiro suficiente para comprar uma mesa e cadeiras sem pintar, na loja Sears, por $3,98. Billy pintou a base de amarelo e desenhou um grande trevo verde sobre a mesa e no assento de cada cadeira, porque Hope estava sempre caçoando dele por ser irlandês. A mesa melhorou consideravelmente o aspecto do lar. Todavia, as rígidas cadeiras de madeira não foram feitas para descansar. Billy se cansava muito trabalhando em 2 empregos durante o dia e a noite, cuidando de suas responsabilidades pastorais. À noite ele desejava cair em uma cadeira almofadada, escorar seus pés e descansar enquanto lia sua Bíblia. Com Hope trabalhando, Billy pensou que talvez eles pudessem comprar uma confortável peça de mobília. Ambos cruzaram o rio a Louisville para comprar uma cadeira almofadada. Eles encontraram uma cadeira da marca Morris, pelo preço de apenas $16,98. Não parecia fora de alcance. Repleto de um entusiasmo que vinha de uma nova experiência, Billy deu ao balconista da loja $3 de entrada e levou para casa aquela bela cadeira verde da marca Morris. Eles a posicionaram no canto do quarto. Billy afundou suas costas no perfil aveludado, enchendo seus pulmões com a fresca fragrância de tecido novo. Ele podia pensar em somente uma palavra para descrever isto: celestial. Esta cadeira da marca Morris era sem dúvida o maior luxo que Billy já havia possuído. Depois de percorrer os fios de alta tensão durante o dia e pregar ao redor da cidade metade da noite, a cadeira Morris dava boas-vindas e seus músculos cansados em suas almofadas repousantes. Desde que comprara, Billy frequentemente adormecia em sua cadeira com sua Bíblia aberta no colo. Amorosamente, Hope o persuadia para que se levantasse, para que então ela pudesse fazê-lo deitar na cama. Sua compra logo criou um problema que Billy não esperava. Pelos termos do contrato, ele tinha que pagar $1 por semana, referente à sua dívida. E isto provou ser dinheiro que ele precisava muito para outras coisas.
Ao passar das semanas, o pagamento de $1 semanal causou mais e mais danos ao seu precário orçamento. Na 7ª semana, Billy não pôde pagar a primeira parcela. Ele não tinha $1 de reserva. Na semana seguinte não foi diferente. Quando Billy atrasou a 3ª parcela consecutiva, a companhia de finanças ligou para ele. Billy se desculpou e, com pesar no coração, sugeriu que eles viessem buscar a cadeira de volta. Poucos dias mais tarde, quando Billy chegou do serviço, da cozinha emanava o cheiro de torta de cereja recém-assada, sua torta favorita. Depois do jantar, comeu 2 pedaços de torta, cobertos de melaço de sorgo. Ele fez uma brincadeira com Hope. Por que você está sendo tão amável para mim esta noite? Ela sorriu como se estivesse escondendo algo. Billy, pedi ao filho do vizinho que pegasse algumas minhocas esta tarde. Por que não descemos ao rio e pescamos um pouco? Isso golpeou Billy estranhamente, porque Hope não gostava muito de pescar. Primeiro vamos ao outro cômodo, nós assentaremos e assim eu posso deixar esta torta de cereja digerir. Não, Billy, vamos pescar agora mesmo. Suas palavras pareceram quase que de súplicas. Querida, o que aconteceu hoje? Hope disse nada, mas seus olhos estavam lacrimejantes. Billy suspeitou do problema e disse novamente: vamos primeiro ao outro cômodo. Quando ela inclinou sua face, Billy soube que estava certo. Ele a abraçou e caminharam até o outro cômodo. A cadeira Morris havia saído. Hope pôs sua cabeça no peito de Billy e chorou. Oh, Billy, eu tentei segurá-la para você, eu tentei duramente. Billy apertou docentemente. Eu sei, querida, não é sua culpa. Não podíamos evitar. Mas num destes dias as coisas serão diferentes. Algum dia Deus proverá um caminho e teremos uma boa cadeira. Ela levantou a cabeça, assim pôde olhar nos olhos tranquilizados de seu marido. Eu espero que sim, Billy. Apesar do inevitável sofrimento da pobreza, Billy, Hope e Bran eram muito felizes. Eles valorizavam e amavam um ao outro, com um amor sem fronteiras que superava os buracos e trincheiras da estrada de suas vidas. Em dezembro de 1934, Hope engravidou. Eles estavam entusiasmados com a ideia de ter um bebê. Como a linhagem de Billy era irlandesa e a de Hope era alemã, ele caçoou dela dizendo: se for um garoto, vamos chamá-lo de Eric Michel. Hope ofegou: oh, Billy, isso soa horrível. No dia 13 de setembro de 1935, Hope entrou em trabalho de parto. Ela teve um tempo difícil e quase morreu ao dar à luz. Billy andou milhas para lá e para cá sobre o piso da sala de espera do hospital. Às 3 da tarde, o bebê chorou. No mesmo momento, Billy gritou: obrigado, Senhor. É um garoto e seu nome será Billy Paul. Em poucos minutos, o médico saiu da sala de parto. Com um sorriso, ele disse: Reverendo Branham, eu devo cobrá-lo por este chão de linóleo que você gastou, mas valeria a pena. Você é pai de um garoto. Depois que Billy teve certeza de que sua esposa estava bem, ele não resistiu a uma brincadeira. Querida, eu mudei de ideia. Eu acho que não deveríamos chamá-lo de Eric Michel. Como ele nasceu numa sexta-feira 13, penso que deveríamos chamá-lo de Dix. Ela riu: mas Billy, eu queria que ele tivesse o mesmo nome do pai. Então vamos chamá-lo do mesmo nome, e também do mesmo nome do grande apóstolo São Paulo. O chamaremos de Billy Paul. Em outubro de 1935,
Os jornais anunciaram que Mussolini havia invadido a Etiópia. A Itália, com suas modernas máquinas de guerra, tinha estrondado aquele rétrogrado país e rapidamente desmagado toda a resistência da Etiópia. A Europa expressou sua fúria desta inesperada invasão por imediatamente forçar a sanção econômica na Itália. Billy leu as notícias com perspicaz interesse. Ele não entendia que força estranha o permitia ver o futuro. Porém, o que quer que fosse, os eventos que ele via sempre acontecia. Ele desejou saber novamente como tal dom pudesse vir do diabo, como seus amigos ministros insistiam. Ele se sentia confuso. Era um domingo, depois do culto, Billy ouviu Walter Jones dizer: "Vocês deviam ter ouvido aqueles santos roladores a noite passada." Billy entrou na conversa. "O que foi isto, irmão Walter?" Walter estava mascando um pedaço de casca de laranja para indigestão. "Pentecostais, Billy. Você jamais viu algo como isto. Eles estavam pulando e rolando no chão. E eles disseram que se você não falar em algum tipo de línguas estranha, você não é salvo." "O que é isto?" "Em uma reunião de tenda do outro lado de Louisville. O grupo chama a si mesmo de Casa de Davi, e eles estão chamando esta reunião de Escola dos Profetas. Pessoas de cor, é claro." Isso explica, disse Billy, sabendo quão fanaticamente algumas pessoas de cor expressavam sua religião. "Havia muitas pessoas brancas também?" "Verdade." "E eles faziam o mesmo também?" "Sim, eles faziam a mesma coisa." "É estranho as pessoas se misturarem em coisas desta maneira." Billy maneou sua cabeça. "Bem, eu penso que estamos prestes a ir e obter estas coisas." O relatório reluziu a curiosidade de Bill, e segunda-feira à noite ele cruzou o rio de Louisville para verificar. Embora ele não visse ninguém rolar no chão, a multidão estava certamente entusiasmada sobre algo, e eles pareciam não ter doutrinas estranhas. Durante o culto houve algo incomum. Um homem de meia idade se levantou para testificar. Ele fez Billy se lembrar de um profeta do Velho Testamento, com cabelo grisalho até seus ombros e barba ondulada que batia no peito. Seu testemunho era tão notável quanto sua aparência. Ele se apresentou como um John Ryan, de Dowagiac, Michigan. Ele dizia que o Senhor havia dito a ele para descer a Louisville, Kentucky, para testificar naquela reunião. Ele falou sobre o poder de Deus, o fogo do Pentecostes e o batismo do Espírito Santo. Seu testemunho carregava tanta energia e convicção que Billy decidiu que iria se encontrar com este homem peculiar. Eles conversaram por um longo tempo depois do culto. John Ryan diz que quando era um jovem, ele era um acrobata em um circo. Por anos ele pertenceu à Igreja Católica, mas depois de ter entregue seu coração a Jesus Cristo, se tornou um pentecostal. E agora ele viajava para onde o Senhor o guiava, testificando sobre o poder de Deus por onde ia. Billy contou a ele parte das 7 visões que havia visto em junho de 1933. Quando John Ryan teve conhecimento de que uma das partes antevista era a invasão da Etiópia por Mussolini, Ryan mal podia conter seu entusiasmo e pediu se eles poderiam falar mais sobre isto posteriormente. Isso estava bem para Billy, então ele convidou este ancião para ir até sua casa para passar a noite falando sobre isto. De manhã, eles ficaram sentados por um longo tempo ao redor da mesa da cozinha, enquanto Billy compartilhava alguma de suas misteriosas experiências.
ele sentiu mais liberdade falando com este estranho do que com os ministros que ele conhecia por vários anos. John Ryan encorajou Billy a dar especial atenção às visões, sugerindo que elas poderiam ser a voz de Deus falando com ele. Então ele falou sobre algo que ele chamou de experiência pentecostal, a qual ele disse que o poder de Deus era como a dinâmica, uma força viva na vida cristã. Billy não podia compreender seu significado. O homem usou termos fora do comum como batismo do Espírito Santo, falar em línguas, interpretação de línguas. Mas uma coisa estava clara: John Ryan definitivamente cria no que estava falando. Ele se entusiasmava enquanto falava, de repente levantou as mãos e começou a falar algum tipo de linguagem inarticulada. Depois de um minuto ele parou, então caminhou ao redor da mesa, colocou as mãos nos ombros de Billy e disse: Irmão Billy, esta é a interpretação. Você é apenas um rapaz agora. Você tem a vida pela frente ainda, mas algum dia se ajustará, e o Deus Todo-Poderoso te usará para revolver as nações.